no seu coração. Já com o tema, do vídeo, talvez você já passou por essa situação ou está se sentindo assim, que a sua palavra não tem valor nenhum. Você olha para a sua vida e que credibilidade que você tem com as outras pessoas. Talvez você se sente inútil para sua família, para seus amigos, para aquelas pessoas que te cercam. Mas eu quero trazer, pela palavra de Deus, mostrar alguns testemunhos, o quanto Deus pode transformar a sua vida e mudar a sua história. Eu quero começar lendo 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Quando você entender a sua posição em Cristo, Ele pode fazer algo novo. A sua história pode ser mudada. Eu não quero falar disso sozinho. Trouxe o pastor Marcelo, aceitou o convite, um amigo, e é uma pessoa que há 10 anos atrás, talvez as pessoas olhavam para ele e diziam: eu não acredito nessa pessoa, eu não confio em nada do que ele fala. Pastor Marcelo, obrigado. Então conte para nós um pouco aí do teu testemunho. Quem era Marcelo há 10, 15, 20 anos atrás e quem é o Marcelo hoje? Obrigado. Primeiramente quero agradecer pela oportunidade de fazer parte desse momento, de poder compartilhar um pouco do meu testemunho. E como o Douglas colocou, quem era o Marcelo há um tempo atrás, E então, eu tive um histórico aí de 21 anos envolvido com a droga, envolvido com a marginalidade, o tráfico de drogas, e usei tudo quanto é tipo de droga que você possa imaginar, desde drogas injetáveis, sintéticas, enfim, o álcool e também tudo aquilo que é somado à droga, tudo aquilo que é agregado. Então, falhas no meu caráter, a mentira, a manipulação e, como você colocou pontualmente assim, quem era o Marcelo, se era possível, como o versículo que você colocou assim, as coisas velhas ficaram para trás. E eu vejo assim, que Deus ele foi muito misericordioso assim com a minha vida. Só que eu nunca visualizei isso, eu nunca acreditei nisso, porque para mim Deus ele é um cara que estava lá no céu e eu estava aqui na terra, então eu não me envolvia com ele, ele não se envolvia comigo, eu não tinha por que buscar a Deus, porque o que eu vivia, a maneira que eu vivia, eu me achava indigno de ter um relacionamento com Deus. Então, eu confesso que por alguns momentos, algumas vezes eu até pensava em olhar para Deus assim, mas eu não tinha atitude, eu acho que a palavra é essa, eu não tinha atitude de dar esse passo em direção ao Senhor. Então eu fiquei por 10 anos usando crack, eu comecei com 12 anos usando a droga e fumando maconha, cheirando, enfim, todo quanto é tipo de droga como eu coloquei, e foi andando assim, com aquele status da droga, o dinheiro do tráfico, as coisas que aquilo envolvia, mulheres, bebidas, baladas e tudo aquilo que é somado, como eu coloquei. Então, até o momento que eu conheci o crack. Quando eu conheci o crack, eu caí num abismo profundo, sem fim, E aquilo foi muito difícil, porque foram 10 anos usando crack. E nesses 10 anos eu acabei com tudo que eu não tinha, ou com tudo que eu acreditava que tinha. Então, assim, eu, além das coisas de dentro de casa, os relacionamentos que ainda existiam, eu fui destruindo, fui acabando com tudo aquilo ali, mas principalmente assim a minha dignidade, a minha hombridade, a minha posição como homem, isso daí foi me tirado, foi me roubado, eu entreguei de mãos beijadas assim, a Satanás, e então foi muito difícil para eu me posicionar, e como eu coloquei, eu me achava indigno de qualquer coisa que vinha de Deus. Eu não acreditava que Deus pudesse mudar algo na minha vida justamente por tudo aquilo que eu estava vivendo, por todas, pela pessoa que eu havia me tornado, a pessoa que eu havia me transformado. Então, eu roubava meu pai, roubava minha mãe, roubava minha esposa e, cara, eu vendi tudo de dentro da minha casa. A gente chegou ao ponto assim
de passar dificuldades dentro de casa, porque o dinheiro que eu pegava usava droga, sabe? Se ela recebia um salário e ela roubava ela e para usar droga. E assim foi, até o momento em que eu queria muito ser pai, eu já era pai, mas pelo fato de usar a droga eu era um pai muito ausente, sabe? Não é do meu casamento, são situações que surgiram antes de eu me casar. E, enfim, o que aconteceu? Eu não cuidei dos meus filhos, eu não fui um bom exemplo naquele momento, porque como que alguém usando droga pode dar exemplo para alguém, né? Então eu estava vendo isso, sabe? Eles que vivem a vida deles, eu vivo a minha, o que me interessava era usar a droga. E eu me lembro assim, Douglas, que, cara, tinha dias assim que o desejo que eu tinha era de morrer. E por algumas vezes eu até me lembro assim que eu esbocei uma tentativa de fazer isso acontecer. E claro, tipo, o uso da droga na intensidade que eu usava, eu estava investindo nesse suicídio, né? Porque, cara, eu tive, sabe, estado de overdose por 2 vezes. E me lembro que uma das vezes eu fiquei, sabe, babando dentro de casa assim durante 3, 4 horas e ninguém me viu, ninguém estava lá, minha mulher trabalhava nesse momento e eu estava em casa assim sem acesso a ninguém. E eu acredito hoje que foi pelas mãos de Deus que não aconteceu nada, que eu não morri naquele momento. Teve uma outra situação que eu entrei num estado de overdose dentro de um hospital, tive que ser entubado, tive que ser, sabe, medicado ali e tal, porque eu realmente estava num estado crítico, pronto para acabar com tudo aquilo ali, né, para a morte. Mas eu tinha um desejo muito grande assim de mudar aquilo, eu não conseguia. E a palavra de Deus diz assim, sabe, que o bem que eu não quero fazer, esse eu faço, e o mal que eu não quero, o mal que eu não quero eu faço, o bem que eu não quero eu não faço. Mas enfim, o que aconteceu? Eu queria mudar aquilo, sabe? Eu queria mudar aquela realidade, eu só não tinha forças, eu não sabia para onde ir. Eu tinha tentado de tudo quanto é coisa para mudar o cenário de drogação, mas eu não conseguia, sabe? Se as pessoas falassem, tá um chá de cogumelo que passa, e aí eu tomava, fazia. Cara, eu comecei a me envolver com coisas assim, tipo, sabe, ir em centro espírita, e tipo, sabe, em videntes, essas coisas assim, porque eu queria uma solução. Por mais que eu não acreditasse naquilo, eu queria uma solução. E confesso, eu ia para aquele lugar na dúvida, assim, será que esses caras fazem alguma coisa mesmo? E não fazia, eu nunca fiz. Nunca mudou nada, né? Mas, na realidade, aquilo servia para eu me afundar mais ainda. Tentei tratamento em clínica, tentei tratamento com psicólogo. Para mim, isso não funcionou, sabe? Até no seu livro você fala que você escutou uma mulher falando que do cachimbo. Isso. Não tem problema você usar o cachimbo, desde que você não compartilhe. Foi bem isso mesmo. Aquela foi, na época, para aquele momento que eu estava vivendo, esse foi o melhor conselho que eu recebi de alguém, sabe? Eu falei, caraca, meu, que mulher legal. Por quê? Porque ela me apoiou no meu vício. Ela usando assim, ela falou, não, você pode usar, fique tranquilo, pode usar, isso não faz mal para ninguém. Só que eu não compartilho teu cachimbo, porque daí faz mal. Aí eu falei, nossa, que legal essa mulher, né? Então foi algo assim muito louco que eu vivia, muito difícil também de acreditar em tudo que eu fazia. Mas enfim, eu me lembro que eu queria sair daquilo, sabe? E eu queria ser pai dos meus filhos, eu queria ser pai, sabe? Poder cuidar, poder, sabe, representar de verdade, assim, a paternidade. E eu me lembro que a minha esposa falava assim, não quero ter filho com você, não quero, porque, cara, quem, né, que tem condições, em sã consciência, vai pensar em trazer um filho para o mundo numa realidade que a gente estava vivendo? Só que, cara, aconteceu de Deus nos abençoar com uma criança. E o Mateus nasceu. Eu me lembro que quando o Mateus nasceu, assim, eu pisei no freio, eu dei uma segurada, assim, sabe? Mas eu não deixei de usar, eu só diminuí a intensidade. Só que durou 6 meses. E foram 6 meses ali e depois, cara, eu caí mais fundo ainda. Eu fui mais intenso naquilo que eu fazia, mais do que eu vivia antes. E daí nisso, tipo, sabe, um menino que... Eu sei que passaram-se cerca de 2 anos e pouco, assim, quase 3 anos, depois que o Mateus nasceu, e o menino que pegava droga comigo, o André, ele pegava, sabe, ele ia na frente da minha casa, ele pegava droga comigo e ele se converteu, sabe, ele conheceu Jesus Cristo, entregou a vida dele para Cristo, e cara, aquilo foi maravilhoso, assim, porque Deus colocou algo no coração dele.
vai lá e evangeliza o Marcelo. E ele chegou 3 vezes na frente da minha casa, em meses distintos assim. Mas ele chegava na frente da minha casa assim e ele me pegava muito louco. Eu estava muito chapado na hora que ele chegava. Aí ele falava, Marcelo, Deus tem um plano na sua vida. E eu falava, meu, esse cara virou crente. Tá mais chapado que eu. Eu não acredito. Na terceira vez eu falei, meu, você tá mais louco que eu, cara. O que você tá usando? E cara, ele é um cara muito avivado, assim, um cara muito sedento. Você via que algo estava queimando dentro dele. Só que eu não tinha discernimento de saber o que era aquilo ali. Porque, cara, eu não conhecia, eu não tinha uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Então eu não sabia o que estava acontecendo com ele. Mas ele brilhava, era uma coisa assim que queimava dentro dele, assim, sabe? E eu falava, esse cara tá chapado, meu Deus, fizeram uma lavagem cerebral na cabeça dele. Mas, cara, em uma noite dessas, o Mateus, eu usei tanto, eu passei tantas horas usando, assim, e eu me lembro que era no final da noite, assim, a semana havia chego, e eu não conseguia falar. O Mateus olhava para mim, ele viu que tinha alguma coisa errada, assim, sabe? E ele ficava, pai, o que você tem? E eu não conseguia, sabe? Não soltava a voz, não saía. E quando saiu algo, sabe? Eu tava, uma pessoa que usa droga, tipo, intensa, assim, que nem o crack, como eu tava usando, sabe? Ela não tem reação, assim, ela fica meio boba, sabe? Perde o controle. E então eu tava assim, quando saiu, eu falei para ele, filho, o pai tá doente. Foi a única palavra que saiu, a frase que saiu da minha boca, o pai está doente. E eu me lembro que ele falou assim, mãe, dá um remédio pro meu pai, porque meu pai está doente. E ali, hoje eu sei que foi o Espírito de Deus, sabe? Porque algo veio muito forte sobre mim, assim. Mas uma vontade de chorar, assim, sabe? Um desejo, uma tristeza, algo assim, sabe? E eu me lembro, assim, que vinha um pensamento muito forte na minha mente, assim, sabe? É isso que você quer do teu filho? Porque, cara, tipo, sabe, eu recebi o Mateus como um presente, o nome dele significa isso, presente de Deus. E eu recebi ele como um presente. Então Deus me deu algo, Deus estava me oferecendo algo. E, cara, e o próprio Deus estava perguntando, é isso que você vai fazer com aquilo que eu estou te dando? Aquilo foi algo assim que tocou a minha vida muito forte. E eu me lembro que eu passei aquela noite inteira chorando, sabe? E eu não tinha coragem de orar para Deus. Sabe? Então eu não tinha coragem de olhar para cima, levantar a cabeça assim, porque eu realmente achava que eu não era merecedor daquilo, que eu não era merecedor, sabe, do amor de Deus, que eu não era merecedor da misericórdia de Deus, que eu não era merecedor da graça de Deus. Então, sabe, eu achava que realmente o meu destino era morrer e tal, e antes de me converter, eu saía de casa me despedindo da minha esposa, talvez eu não volte mais. Então essa era a minha realidade. E, cara, eu me lembrei, assim, durante aquela noite, assim, eu tava ali chorando, sabe, me lamentando, me vitimizando em alguns momentos e tal. E eu me lembro que eu levantei a cabeça, olhei pro teto, né, olhei para cima, assim, mas numa expressão de falar com Deus. E eu falei assim, me ajuda. Foi a única palavra que saiu, assim, sabe, naquele momento, me ajuda. E, cara, foi automático, porque eu me lembrei do cara que ia na frente da minha casa. Eu me lembrei dele, sabe? E ele, pô, tem uma célula lá na minha casa. E eu falei, uma célula? O que é uma célula? Eu fiquei pensando assim, o que é isso, né, cara? Eu falei, eu vou. Eu falei assim, eu vou mudar isso. Eu preciso dar um passo. Eu preciso tomar uma atitude na minha vida. E aquela noite eu passei em claro, dormi um banho às 6 horas da manhã. Esperei até às 6 horas da tarde para eu poder ir para a tal da célula. Eu me lembro que quando a Simone chegou, né, eu tava ali, me arrumei, tudo no banho dela, eu falei pra ela assim, tô saindo. Ela falou, onde você vai? Eu falei, eu vou procurar ajuda. Ela fez assim. E eu confesso que aquilo ali, naquele momento, assim, foi tipo um soco. Eu falei, pô, no dia que eu vou buscar ajuda, ela não acredita em mim. Mas, cara, como que vai acreditar numa pessoa que me mentiu durante 21 anos, roubou durante 21 anos, sabe, manipulou durante 21 anos, voltou atrás da sua palavra durante 21 anos. Então, assim, sabe, você não tem uma credibilidade, você não tem mais moral como ninguém, por mais que você tente, por mais que você tenha a boa vontade, como o versículo que a gente diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, assim, sabe, eu até tinha a intenção de fazer o bem,
Mas não rolava, não acontecia. E geralmente eu responsabilizava as pessoas. Você não acredita em mim, então eu também vou fumar. Eu fumava porque estava feliz, eu fumava porque estava triste. Resumindo, eu fumava o tempo todo. E cara, eu fui atrás da célula naquele dia. Cheguei lá, não tinha célula. Cara, daí eu já acusei Deus, sabe? Falei, porque não existe mesmo, sabe? É tudo mentira isso. Porque, o dia que eu venho na célula, não tem uma célula. Aí o dia que eu venho buscar ajuda, não tem ajuda. Daí eu me lembro assim, também vou passar na boca. Eu falei bem assim, também vou passar na boca. Eu responsabilizei Deus. Eu vou passar na boca também. Eu falo, a culpa é tua e tal. Eu falo assim, se é verdade que aquele cara disse que você tem um plano na minha vida, vai sair alguém naquela porta. E cara, eu olhei, não saiu ninguém. Olhei de novo, não saiu ninguém. Aí eu olhei 3 vezes, cara, não saiu ninguém. Falei, também eu vou pra boca. Quando eu entrei no carro, dei marcha ré no carro assim, que tava indo pra boca, saiu uma cabeça lá naquela porta, sabe? O André abre a porta e a cabeça e fala, mano! Ele fala assim, mano, você veio pra célula? Daí, eu tremi, porque, cara, eu tinha acabado de falar assim, você existe de verdade, vai sair alguém ali. E então foi tipo assim, eu sei que a palavra fala assim, não prove a Deus, entendeu? Eu não preciso provar a Deus, Deus não precisa ser provado de nada. Mas eu, na minha ignorância da palavra, na minha loucura, no meu desespero, na ansiedade, sabe, em tudo que eu estava vivendo ali, eu desafiei Deus, se é verdade, então sai. E cara, não saiu na hora que eu quis, na hora que ele quis, sabe? Eu aprendi muita lição com isso depois, sabe? E virou ministração e tal, mas enfim, eu fui apresentado a Jesus Cristo naquele dia. Eles fizeram uma célula só para mim, ele e a esposa dele, sabe? Não tinha célula, mas eles abriram a porta da casa deles, eles me receberam, eles me apresentaram a Jesus. Eu não aceitei Jesus, entendeu? Eu não abri meu coração para Jesus, mas naquela noite eu conheci Jesus, sabe? Eles me mostraram Jesus, cara, diferente. Não era um Jesus que fiquia pregado numa cruz, sabe? Não era um Jesus que para mim havia morrido. Eles me apresentaram um Jesus que vivia, um Jesus que havia ressuscitado e vivia, sabe? E eu fiquei meio assim, como assim? Que jeito? Então o que foi apresentado para mim foi algo diferente. Eu tive uma visão diferente sobre Deus naquele dia. Uma visão diferente sobre Jesus Cristo naquele dia. E aquilo me trouxe motivação, me trouxe empolgação e desejos de fazer algo diferente. Mas eu saí dali e fui usar de volta. Como eu disse assim, eu não tinha força para mudar, eu não tinha, sabe, eu tive atitude lá, mas acabei caindo de volta. E na quarta-feira ele me ligou, mano, vamos na igreja. Não, no domingo ele me ligou. A célula foi terça, no domingo ele me ligou, mano, vamos na igreja. Eu falei, cara, eu vou na igreja. Aí eu perguntei, que igreja? Aí ele falou assim, cara, lá na nossa igreja Bola de Neve. Bola de Neve, mano, eu falei, cara, mano, e assim, eu tinha uma aversão muito grande de igreja, eu não gostava de crente, não gostava de pastor, não gostava de igreja, não gostava de nada que pudesse vir de dentro de uma igreja. Então, assim, sabe, eu batia fuga, sabe, desesperado. E eu pensei comigo, pô, cara, ir numa igreja, mano, já é demais. Com nome Bola de Neve, cara, eu tenho que ir muito louco. Eu fumei para isso, fui chapado. Só que quando eu entrei lá, cara, a maneira que eu fui recebido foi diferente. Eu me senti amado, entendeu? Porque, cara, eu já tive em outras igrejas antes. E eu era mais visto, eu tinha mais medo de estar lá do que propriamente alegria em estar. Medo de ser julgado, medo de ser condenado, medo de ir pro inferno. E até mesmo os olhares, né? Sim, e sabe, a maneira, e que nem eu, tatuagem, sabe, boné e tal, um estilo, uma vida escrita daquele jeito. Aí eu chego num lugar onde eu queria, tava buscando amor, e era taxado, era julgado, eu saía, sabe, então eu me senti amado naquele dia. O cara que estava tocando louvor, estava fazendo louvor, ele nem me conhecia. E ele desceu de lá e veio e me deu um abraço. Eu estranhei aquilo, sabe? Eu falei, opa, como assim, sabe, um abraço? Ele falou, mano, que bom que você está aqui. Estou muito feliz porque você está aqui. E saiu, e eu fiquei assim, eu fiquei que cara é esse? Que é esse cara? E por que ele fez isso?
Só que aquilo gerou algo dentro de mim, entendeu? Como eu te disse, assim, eu me senti muito bem recebido. E eu saí de lá e usei de volta. Eu caí naquele dia, eu caí na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira. Na quarta-feira de manhã, o André me liga: irmão, vamos na igreja hoje de volta. Eu falei: irmão, não sei se é pra mim essa parada, não sei se é isso, cara, não sei se eu consigo, sabe? Eu falei pra ele: pô, mano, eu fui na igreja domingo com você, cara, não mudou nada, eu continuei usando. Ele falou: mano, não é assim que funciona. Ele falou: cara, você tem que caminhar, você tem que ir. Então, mano, vamos de volta. E eu fui de volta, cara, e naquele dia o pastor falava: você quer uma experiência com Deus? Peça agora. E eu tava assim, sabe, olhando pro teto, tipo, eu tava lá, mas não tava, entendeu? E ele falou a segunda vez: você quer uma experiência com Deus? Peça agora. E eu comecei a olhar para os ventiladores, eu comecei a olhar para as pessoas, assim, com quem será que ele tá falando, perguntava, sabe? Aí na terceira vez ele falou: ô cidadão, você quer que eu saia daqui e vá até aí perguntar se você quer uma experiência com Deus? Eu falei: nossa, será que ele tá falando comigo? Aí eu olhei, assim, tinha um cara do meu lado, assim, meu, ele tava numa vibe, assim, cara, que, de fé, cara, e eu olhava aquele cara e falava: cara, esse cara tá chapado. Mas ele tava, assim, sabe, numa adoração, algo assim que é único, assim, sabe? Quem experimenta aquilo ali sabe que aquilo ali é melhor que qualquer, tipo, sabe, qualquer substância que você possa usar, qualquer substância que você possa ingerir para sentir prazer, sabe? Você tem uma experiência com Deus, uma experiência com o Espírito Santo de Deus, assim, cara, é algo que te muda, né? E eu falei: eu quero ficar igual aquele cara, apontei o dedo, quero ficar igual aquele cara ali. E, cara, mas foi automático. Eu comecei a chorar. Eu não fiquei igual o cara, mas eu comecei a chorar. E eu não conseguia entender por que eu estava chorando daquele jeito. Não era tipo um choro assim, sabe? Como você: tô chorando por tristeza, tô chorando por alegria. Eu não consigo descrever o que era aquilo. Mas eu chorei que eu não sei. Até hoje eu não sabia que eu tinha tanta lágrima daquele jeito. Mas, cara, tipo, meu, foi um dilúvio, sabe? Mas chorei tanto, assim, eu saí de dentro da igreja num estado, assim, sabe, cara, de leveza, de paz, de tranquilidade, assim, sabe, que eu falei, assim, eu não entendi que eu tinha tido uma experiência com Deus aquele dia. Depois de um tempo, sabe, em oração, Deus me mostrou, Deus me serviu. Aquele foi o dia que você me pediu, entendeu? Então foi algo especial. Aí, cara, eu saí na quarta-feira, na quinta eu usei de volta, na sexta eu usei de volta, no sábado eu usei de volta. Aí no domingo eu cheguei, fui para a igreja. Aí, mas eu já fui porque eu queria ir. Não fui assim, tipo, não tem jeito. Eu falei: não, vou na igreja. E daí eu me lembro que o pastor ele falou uma coisa, eu não me lembro da ministração. Confesso para você que eu não estava nem prestando atenção na ministração. Mas eu estava pensando, tipo, no que eu estava vivendo. Eu estava dentro da igreja com aquele pensamento: nossa, minha vida está destruída, não sou nada, sou zero à esquerda, sou... E sabe quando você sou inútil, começo a me diminuir, comecei, sabe, a falar umas coisas assim de mim, sabe, não sirvo pra nada mesmo e tal. E eu tava pensando nisso dentro da igreja, sabe, e o pastor ministrando. Aí o pastor parou assim: se você quiser, ele falou isso, ele parou, ele falou: eu preciso falar uma coisa. Se você quiser, Jesus muda essa história agora. E falou assim, e seguiu ministrando. E, cara, eu falei: eu quero. Eu me levantei, eu fui à frente, dobrei meu joelho e eu fiz uma oração. Falei: Senhor, a minha vida te pertence a partir de hoje. Ela é tua, o Senhor faz dela o que o Senhor quiser. Mas não permita mais que eu sinta vontade de usar droga. Arranca isso de mim. E naquele momento eu senti algo muito forte saindo de dentro de mim, assim. É como se alguém pusesse a mão em mim, assim, e arrancasse algo de dentro de mim. E eu me senti diferente e eu tomei posse. Tomei posse, sabe, da cura, eu tomei posse da palavra, da promessa de Deus, sabe, de ser nova criatura, de ter nova vida em Cristo Jesus. Eu tomei posse daquilo ali, porque eu levantei dali assim, sabe, eu fui curado. E ninguém me falou, ninguém me disse, eu disse aquilo, sabe? Eu falei: não, eu fui curado. Aí eu falei para a Simone assim: eu fui curado. A Simone ficou me olhando assim: hã?
A segunda sempre foi muito cética, assim, sabe? Ela tipo Tomé, tinha que ver crer. Ela não cria desse jeito, assim, sabe? Por causa da maneira que ela foi criada, tal, a mentalidade dela, então não foi fácil ela se entregar ao Senhor. Mas ela olhou assim, e eu cheguei em casa, eu joguei tudo, cara, que me lembrava a droga, tudo que me lembrava aquela vida. Eu renunciei as minhas amizades, tudo, assim, os lugares, sabe? Eu falei, eu vou viver outra vida. Eu me internei, mas eu me internei na igreja. Então eu comecei a frequentar a igreja de segunda a segunda. Eu falava, pastor, o que tem na igreja hoje? Ah, não tem nada, deixa eu limpar a igreja então. E cara, eu comecei a fazer isso. Eu ia para lá para limpar, eu ia para lá para orar. Eu nem sabia orar, mas eu ia lá, sabe? Na verdade não tem uma maneira específica de orar, você vai, senta e conversa com Deus, né, cara? Mas eu sei assim que eu me internei na igreja de uma maneira muito forte. Eu mergulhei naquilo, da mesma maneira que eu estava mergulhado nas drogas, eu mergulhei no relacionamento com o Senhor. Mas por que eu fui à igreja? Porque eu sabia que lá alguém iria me direcionar a Cristo. Eu sabia que lá tinha alguém que me entregaria uma palavra, que me daria uma direção, que me ensinaria alguma coisa. Então, assim, talvez, sabe, as pessoas acreditam assim, não, mas eu consigo, sabe, sem estar na igreja. Mas, cara, na igreja tem gente que está buscando Deus. Na igreja, tipo, tem pessoas que estão focadas. E hoje eu entendo, quando os Salmos diz, sabe, que bem-aventurado aquele que não ouve o conselho dos ímpios, não se assenta à roda dos escarnecedores, sabe, não se detém no caminho dos pecadores. Porque eu me baseava no conselho dos ímpios, eu me assentava à roda dos escarnecedores, eu me detinha no caminho do pecado, entendeu? E quando eu troquei o meu grupo de pessoas, o meu relacionamento, sabe, as pessoas com quem eu convivia, aquilo fez toda a diferença na minha vida, sabe? Porque eu comecei a conhecer novas pessoas, essas pessoas foram me aproximando de Deus. Eu conheci um menino, sabe? É até interessante, né, cara? Eu conheci um menino muito novo, piá de 16, 17 anos ele tinha na época. Deus usou esse piá de uma maneira para ministrar a minha vida, porque eu olhava para ele e falava, cara, eu via assim, sabe, as palavras de Deus na boca dele. E ele me ministrava, não, você tem que acreditar, Deus tem um propósito na tua vida, Ele vai te levar para o lugar. E eu falava, nossa, cara, um piá de 17 anos ali, às vezes a gente acha que o jovem não tem, sabe, não tem relacionamento com Cristo, não, tem que ter maturidade, experiência. Eles, na verdade, têm que ter intimidade. Tem que ter intimidade. Quanto mais intimidade eu tiver com Cristo, mais eu posso expressar o Senhor. Então, Douglas, foi tipo, sabe, resumindo, foi essa a minha história. Hoje, sabe, Deus restituiu a minha família. Depois que eu me voltei para Cristo, eu fui estudar, fiz faculdade, sabe, coisas que eu nem imaginava que eu poderia ter feito. Fiz uma pós-graduação. Então, e eu dou esses exemplos assim porque às vezes as pessoas acham que é tarde demais, entendeu? É tarde demais para fazer alguma coisa, é tarde demais para mudar, ou é cedo demais para fazer alguma coisa, entendeu? E cara, não tem cedo ou tarde demais. Tem um desejo de se relacionar com Deus e deixar Deus trabalhar nas nossas vidas, né? Então, cara, tipo, Deus me fez pastor, eu nunca sonhei em ser pastor, só que o dia que eu recebi a palavra de Deus, assim, que você vai ser um pastor, eu procurei saber o que era um pastor, eu procurei entender e tal, mas o que é um pastor? Sabe? O que um pastor faz? Ele prega? Só prega? Não. Eu entendi, sabe, o que qual era o chamado de Deus, o propósito de Deus ali. Deus me abençoou com o livro que você leu, sabe, e depois eu escrevi um segundo livro. E então foi algo assim, cara, mal escrevi redação, eu escrevia. E Deus foi me dando coisas, sabe, foi me abençoando, sabe, a minha família, você poder ver assim, sabe, a Simone, tudo que ela passou, tudo que ela viveu, e hoje, sabe, ela poder ter paz, poder ter alegria. Eu trabalho, eu consigo sustentar minha casa, entendeu? Eu consigo dar uma vida digna para minha família. Então é algo assim que eu vejo as mãos de Deus. E daí, cara, eu volto no versículo que você leu, sabe? Nós somos novas criaturas com Cristo. Nós, a partir do momento que nós entendemos quem é Cristo e o que Cristo fez por nós e para onde Cristo nos leva, sabe? Se nós entendemos esses 3 pontos, quem é Cristo, o que Ele fez e para onde nós vamos com Ele, nós somos nova criatura, sabe? Não há pecado que possa nos paralisar desde que Cristo esteja em nós, né? Então, sabe,
Mas nós precisamos buscar esse relacionamento. Nós precisamos, sabe, mergulhar de cabeça naquilo ali. E, cara, não é com porçãozinha, sabe? Não é nível raso, não é molhando o pezinho na areia ali, sabe? Tocando a água do mar. É com intensidade. Eu falo, sabe, para a igreja que eu pastoreio, que, cara, nós precisamos mergulhar, nós precisamos águas profundas, sabe? Ir em alto mar, sabe? Pegar grandes ondas, sabe? Então é algo diferenciado, sabe? Não dá para eu me contentar com o básico, não dá para eu não conhecer a palavra, não dá para eu não ler, eu não buscar, eu não orar. Hoje eu vi um flyer, Douglas, que dizia assim, sabe? Tem 3 maneiras de você se relacionar com Deus: através da palavra, através da oração e através da dor. E, cara, eu fui a Deus através da dor. Eu tive que ir no fundo do poço para poder encontrar o Senhor. Mas hoje eu entendo, assim, sabe? Quando eu estava conversando com você falou assim, sabe? Poxa, tipo, eu desde adolescente me relaciono com Deus. E, cara, eu fico feliz, sabe? De saber que ainda tem pessoas assim, sabe? Porque hoje a gente vê assim, eu tive uma história. Então, gente, sabe uma coisa que eu coloco para a igreja, assim, o meu testemunho ele serve só para glorificar o nome de Deus. Mas não é para engrandecer o Marcelo, não é para, nossa, como eu era bandidão, era isso, era aquilo, é para engrandecer Deus. Se Deus mudou o Marcelo, Deus muda qualquer pessoa. Mas, cara, glória a Deus que existem pessoas igual o Douglas, entendeu? Que tem relacionamento contínuo com Deus, e isso faz a diferença, sabe? Isso é algo assim que eu creio assim, que alegra muito o coração do Senhor, sabe? É algo assim maravilhoso. E aí, ouvindo, né, o Marcelo, então quem escutou a história, né, que você conhece, ou você que conheceu um pouco agora, há 10 anos atrás, drogado, desacreditado, né, quando ele mesmo tomou uma iniciativa, não, eu vou mudar, a própria esposa falou, vai mudar. Então, nem aqueles que mais próximos acreditavam, né, não tinha credibilidade nenhuma. Ele mesmo falou, não sentia ninguém, até mesmo indo para a igreja, para Deus, acho que nem para Deus eu sou alguém. E olha o que Deus fez hoje, né? Um líder na cidade, pastor, pai, graduado, né? Então é uma referência para o evangelho, para a cidade. Deus muda a história, mas é preciso um posicionamento. E talvez você, né, conhece alguém que está passando uma situação assim, com droga, com vício, bebida, né? Conhece alguém, ou você mesmo tem qualquer tipo de vício e tem dificuldade, não consegue largar, tem incentivo, motiva você a ler o livro. Depois eu coloco, né, na descrição do vídeo, a ler o livro, a ver um pouco mais a história. Algo que ajudou muito o Marcelo, né, hoje pastor, mas na época alguém falou de Jesus. Sim. Eu tenho certeza, né, que você conhece alguém que se apresentou. Então, se você não consegue sozinho, procure ajuda, não ande sozinho. Né? E talvez você está olhando a história do Marcelo e falando, cara, mas não tem nada a ver comigo essa história, né? Eu quero contar um pouco da minha história, rapidamente. Eu cresci na igreja, eu vou bem numa caminhada cristã desde os meus 9 anos de idade. Então sempre estive participando de congresso, conferência. Eu não sou um ex-drogado, ex-ladrão, eu sou só uma pessoa que cresceu na igreja desde pequena. Então, mas nessa caminhada eu tive momentos que errei, que pequei, então eu desacreditei das próprias promessas de Deus. Eu mesmo deixei de acreditar naquilo que Deus tinha para mim porque eu errei, porque eu abaixei a guarda. Algo que, né, o pastor Marcelo falou que o relacionamento com Deus é diário, né? Tem que ser algo intenso. E em alguns momentos eu perdi essa intensidade, não busquei mais, eu larguei. Mas eu nunca deixei de ter fé, de acreditar em Deus, mas eu simplesmente desacreditei de mim mesmo. Tudo que eu falava, tudo que eu pregava, tudo que eu anunciava, tudo que eu vivia foi por água abaixo por causa de erro, por causa de pecado, por causa de atitudes erradas. Então eu me via numa situação assim, cara, aquilo que eu mais acreditava foi por água abaixo por causa de um erro meu. Então quando eu tomo um choque de realidade, quando Deus me traz a palavra assim, você precisa entender o seu posicionamento de filho, você é meu filho, nada vai mudar. Né? Um pai não ama mais um filho porque ele é perfeito, porque ele estuda, porque ele é bom, porque ele erra. Ele ama, ele é pai. E o nosso Deus é assim conosco. Deus, ele te ama. Se você
errar, Ele te ama. Se você acertar, Ele te ama. Ele sempre vai te amar. Mas o que Ele espera de nós no relacionamento, né? A gente abrir mão daquilo que nós gostamos para ver o que Ele gosta, o que Ele quer para mim, o que Ele quer para você. Então, deixar para trás as coisas velhas. É preciso arrependimento? É preciso. O pastor Marcelo precisou chegar assim: Deus, eu não quero mais isso está estragando com a minha vida, isso está acabando comigo. Eu precisei chegar para Deus e falar assim: Deus, eu cansei desses altos e baixos, eu quero viver uma intensidade. E hoje eu tenho visto Deus prosperando, Deus nos levando a viver um novo nível, a viver novidade de vida, mas porque eu entendi o meu posicionamento como filho. Tem que ser algo diário, né, pastor Marcelo? Não tem como ser só num culto de domingo. Não dá pra gente pegar e se alimentar só 2 horas na semana, né? O corpo não aguenta, sabe? A gente precisa, assim como a gente toma um café da manhã, assim como a gente almoça, assim como a gente janta, para manter o nosso corpo físico, a gente precisa desse alimento diário para manter o nosso corpo espiritual, para a gente manter, sabe, esse relacionamento e essa intensidade com Deus. Então, se você olha para você e não vê esperança, não vê algo melhor, você acha que Deus te abandonou, está desacreditado, vá para a palavra, busque, não é fácil igual o pastor Marcelo, olhe para cima e fala assim: socorro, me ajuda. Eu tenho certeza que Deus não vai te desamparar. A palavra fala que nós, sendo homens maus, nós sabemos dar coisas boas aos filhos. Imagine Deus, nosso Pai. Então, Ele tem o melhor para você. Você não nasceu por acaso, você não foi colocado nessa terra por acaso, você não é um acidente. Deus tem uma promessa, um projeto para você. Por isso eu quero te motivar a buscar em Deus, na palavra, buscar um relacionamento diário com Ele. E você vai ver sua vida transformada. Talvez você cresceu na igreja e não teve um impacto da presença. Talvez você ainda não viveu uma experiência que mudou a sua história. Eu quero que você busque essa experiência. E talvez você nunca entrou numa igreja, talvez você ache isso uma loucura. Está aqui um louco que mudou, teve a sua vida mudada, transformada por Cristo. E hoje a diferença, hoje é uma pessoa que a gente pode confiar na palavra, pode confiar num acordo, porque não leva mais a mesma vida. As coisas velhas passaram, Deus fez tudo novo. Então quero motivar você e te incentivar a viver o melhor de Deus para a sua vida. Amém. Amém, pastor Marcelo. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você. E novamente, muito obrigado. Que Deus abençoe você, seu ministério, Amém. Nossa cidade. Amém, em nome de Jesus. Obrigado, gente. Deus abençoe, galera. Falou, forte abraço.